Olá, para você interessado em refletir sobre a vida, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. O termo democracia é usado para designar o poder do povo, como se todos pudessem participar de escolhas políticas quando bem entenderem e assim como desejarem. Porém, a grande maioria das pessoas só utiliza esse poder e só se lembra do que seria um Estado democrático em ano eleitoral, quando, na teoria, escolhemos representantes que irão colocar em prática aquilo que todos os que votam neles têm vontade de fazer. Bom, primeiro, é apropriado deixar claro que é difícil criticar a democracia, já que ela é considerada como intocável por quem não reflete sobre alguns pontos e desconsidera seus defeitos. Afinal, como disse Alexis Tocqueville, a democracia na democracia é um dogma a ser amado. Mas, se nos pusermos a ir, mesmo que rasamente, sobre uma reflexão no tocante à democracia, perceberemos que ela é falha e não atinge, pelo menos não completamente, os objetivos competentes a ela. Por exemplo, teoricamente, a democracia, no que tange à escolha de representantes do povo numa eleição, é falha em muitos sentidos. Só para citar alguns, podemos dizer que o que seria o mundo ideal, um político que representa a ideia de todos os seus eleitores, não é possível. Como um político, que já tem suas próprias considerações sobre um ideal de sociedade, pode adequar seus pensamentos e suas ações para o gosto de todos aqueles que confiaram seu voto a ele? Num mundo de tantas ideias, tantos conceitos e tantas particularidades, não há a possibilidade de entre aspas, representante do povo conseguir representar todo o povo. Então, podemos concluir que alguém que é escolhido para um cargo público numa eleição representa a ele e, no máximo, a quem realmente tem ideias muito semelhantes a ele, deixando de lado uma parcela gigantesca da população, entre eles seus eleitores ou não. Outro ponto falho na democracia que é necessário que seja citado é o fato de que os políticos, quando são eleitos, não conseguem agir sozinhos e por isso necessitam nomear pessoas para cargos cruciais da administração pública. Esses cargos são ocupados por pessoas escolhidas de forma não democrática, ou seja, não foi o cidadão ou a maioria dos cidadãos que escolheram eles, e sim os próprios políticos que foram eleitos. Só para ficar mais claro, imaginemos que você mora num prédio com 100 moradores e você se candidata a síndico desse prédio. Você recebe 40 votos, o segundo colocado 35 e o terceiro 25. Não há segundo turno, então você ganhou a eleição. Mas você percebe que o prédio é muito grande e você não consegue dar conta de todas as atribuições. Então você nomeia 3 secretários. Depois de um tempo, esses 3 secretários já não querem trabalhar tanto e decidem nomear 2 ajudantes cada. Só nesse pequeno exemplo já temos uma boa delineação de um cenário em que uma pessoa, você como síndico, já não tem um controle absoluto sobre as ações administrativas do prédio. Não pode afirmar que não há corrupção entre os outros, não dá para confiar cegamente em todos. Além disso, não podemos dizer que você, como síndico, representa as ideias de quem te escolheu. Afinal, primeiro, você não pensa como os 40 pessoas que votaram em você e muito menos pensa como os 100 moradores. E segundo, mesmo que você conseguisse representar as ideias de todos, estaria nas mãos de uma boa administração de pessoas a quem foi delegada a maior parte da administração. Temos como exemplo nosso país, que se prepara para uma acirrada disputa presidencial. Muitos acham que escolher entre um candidato ou candidata qualquer é a solução para todos os problemas, mas não basta analisar o melhor ou a melhor, colocar no poder e pronto, tudo está resolvido. As coisas são muito mais complicadas que isso e temos que ter em mente que a escolha de um presidente é só um pequeno detalhe em meio a tudo que ocorre nas entranhas da política. O ideal para a escolha de um candidato é olhar em sua volta e perceber se os representantes deles, aqueles que serão escolhidos como ministros, diretores, homens ou mulheres de confiança, são de fato de confiança.
O político que é escolhido como representante da nação, do estado ou do município deve servir a toda a população e não somente a seus parceiros. E é nesse ponto que a suposta democracia é falha. Afinal, esses parceiros não são escolhidos democraticamente, e são eles que irão dar formas às ideias de governo, ou, o que ocorre na maioria dos casos, dar forma à corrupção. Acho que só esses exemplos já seriam suficientes para que não bajulássemos tanto assim a democracia. Mas, além disso, preciso fazer outra consideração importante. Voltando ao exemplo do prédio em que você mora com 100 habitantes, será que todos ali são pessoas boas? Será que todos ali são moral e eticamente generosos? Fazendo uma pergunta mais dura, quantos idiotas você acha que existem dentre esses 100 moradores? Usei a expressão idiota porque o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, que é, em minha opinião, um dos que melhor traduz esse erro em adular demais a democracia, em um trecho de seu livro Filosofia para Corajosos, diz que a dependência da opinião pública leva todos a adular os idiotas e faz da democracia um simples regime de mercado. O que isso quer dizer? Digamos que um de seus concorrentes na eleição para síndico do prédio é um corrupto extremo e que seria síndico somente pelos privilégios e também para desviar um pouco do dinheiro do condomínio para seu bolso. Esse candidato adularia e subornaria idiotas só para se eleger e depois de conseguir seu objetivo não estaria mais nem aí para a administração do prédio. Daí, podemos concluir que o que importa na democracia é a maioria e não a verdade. O que conta na democracia é a aparência. Para finalizar, preciso dizer que dentre tantos regimes políticos possíveis, mesmo com todas essas críticas, devemos considerar a democracia como um dos regimes, digamos, menos ruins. Mesmo assim, é de nosso encargo refletir e buscar melhorias para a democracia, que é um dogma que atualmente não se permite desaprovação. E por mais que a democracia não seja o pior, ela é muito falha e precisa ser atualizada ou até transformada. Devemos ir à busca de um melhor modo de gerência em nível governamental, porque isso altera e modifica nossas vidas, nosso cotidiano. Portanto, é nosso dever, se queremos uma sociedade melhor, de perseguir um meio mais adequado para a gestão da vida pública e das escolhas referentes a ela. Como disse Charles Bukowski numa forte frase, a diferença entre uma democracia e uma ditadura consiste em que numa democracia se pode votar antes de obedecer às ordens. E qual é a solução para esse problema? Essa é uma questão que gostaria de debater com vocês nos comentários desse vídeo. Além disso, vou fazer mais vídeos sobre esse tema e não deixem de comentar então nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal. Além disso, acessem nosso site filosofia-refletir.wix.com/filosofia para mais conteúdo. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.